Olá pessoal, mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software. Estamos aqui para falar sobre o processo de análise e projeto de sistemas e dar uma visão geral, introdutória do processo unificado. Então é a parte 2. No vídeo passado nós introduzimos os primeiros conceitos e agora nós queremos fechar este conteúdo para você poder avançar no nosso curso. Então o nosso sumário diz respeito quais são as atividades na análise de projetos e sistemas e especificamente as etapas do processo unificado. Então, em letras maiores, em geral, o processo de desenvolvimento ele é composto basicamente, de forma simplificada, de análise, projeto, implementação e teste. Então, a análise se dedica a identificar o que deve ser feito, qual é o problema, né? E o projeto, como deve ser feito. A implementação é a mão na massa, é a codificação em cima do que se definiu no projeto. E o teste vem a questão da validação. Será que a implementação corresponde ao que se esperava? Então, em linhas gerais, é isso aqui. Vamos detalhar um pouco mais. A análise enfatiza a investigação do problema. O objetivo da análise é levar o analista a investigar e a descobrir. Essa etapa, ela sendo feita de forma precisa, deve buscar um método eficiente de trabalho, sistemático, né? Então é muito importante que a etapa de análise seja bem feita, seja bem conduzida para que nós tenhamos um projeto de sucesso. Pode-se dizer, de forma simplificada, e até detalho aqui, em vermelho, sublinhado aqui, o resultado da análise é o enunciado do problema e que o projeto será a sua resolução. Problemas mal enunciados, então se eu falho na fase de análise, eu vou ter uma solução capenga, eu vou ter uma solução que não corresponderá às expectativas da empresa, do seu cliente, dos seus stakeholders. A qualidade do processo de análise é importante, porque um erro nesta fase tem implicações sérias a nível de custo. Então você tem uma curva ascendente aqui que tende para as nuvens na medida em que o projeto avança. Então, um erro nessa fase vai fatalmente ter implicações na implementação e, notadamente, na fase de manutenção, quando o projeto estiver em operação. Então, é muito importante que se dê atenção para fazer a análise de forma correta. A fase de projeto enfatiza a proposta de uma solução que atenda os requisitos da análise. Então, a análise levantou o problema, o que é que precisa ser feito e aqui se vai dizer como fazer. A análise é uma investigação para tentar descobrir o que o cliente quer. O projeto consiste em propor uma solução com base no que foi levantado, no que foi verificado durante a análise. A implementação é a utilização de técnicas, tá certo? No sentido de gerar código em função da análise do projeto. Tá certo? Então, muitas vezes, isso aqui, quando você tem a especificação sendo feita na análise, usando uma ferramenta Case, por exemplo, você tem a possibilidade de gerar esse código automatizado e só retocar esse código. Então, hoje é muito comum, você tem várias ferramentas para fazer isso aí e pode agilizar esse processo. Neste caso, cabe ao programador dominar as características da linguagem, das ferramentas, dos frameworks de estrutura de dados para adaptar o código gerado aos requisitos indicados quando for necessário. A fase de teste envolve os testes de unidade, de módulo, né? O programador vai verificar se os componentes produzidos, codificados, escritos, atendem à especificação do projetista. E aos testes de caso de uso, normalmente efetuado por um analista experiente que visa verificar a adequação do sistema aos requisitos levantados. Então, no processo unificado, né? No Unified Process, ou PU, processo unificado, o racional, né, que é a empresa que deu origem a esse processo de unificação, nós temos um ciclo de vida que é composto de 4 etapas. A etapa de concepção, a etapa de elaboração, a etapa de construção, que na medida em que eu construo um protótipo, eu volto para refazer e fico nesse ciclo aqui, e quando eu termino o processo de construção, eu vou para a fase de transição, que é a implantação e a manutenção. Então vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas. A primeira fase de concepção incorpora o estudo de viabilidade, então definição do problema, estudo de viabilidade. Que tipo de viabilidade?
Tecnicamente, esse sistema é possível de ser resolvido? É possível de ser concretizado? Economicamente, a empresa tem condição de viabilizar os recursos financeiros para fazer isso? Nós temos pessoal, o tempo que se precisa para ter esse sistema pronto, nós vamos atender. Então, uma série de questões desse tipo. E uma parte introdutória inicial aqui da análise de requisitos, que é levantar o que o cliente quer. A fase de elaboração incorpora a maior parte da análise de requisitos, a análise de domínio e o projeto. Aqui nós vamos concluir a especificação desses requisitos de forma detalhada, né? Vamos analisar o domínio do negócio, quais são as regras de negócio que devem reger esse sistema, e o projeto em si, que é a questão do como fazer. E a terceira fase, que é a fase de construção, corresponde à programação e testes. Então, nós vamos produzir um software e vamos testar para que ele esteja de acordo. E a quarta fase é a fase de transição, que consiste, então, na instalação e manutenção do sistema. Então, eu vou implantar e vou mantê-lo, né? Fazer os ajustes necessários e tal. Então, vamos lá. Só a título de resumo que vale a pena a gente fazer esse registro. A fase de concepção, definição do problema, estudo de viabilidade e a parte inicial da análise de requisitos. A fase de elaboração, que é a segunda etapa, detalhamento desses requisitos, a análise propriamente dita, a modelagem de domínio, onde a gente faz o aprofundamento do que foi levantado inicialmente, e a fase de projeto, onde se diz como resolver esse problema. Então, se passa por uma terceira fase, que é a fase de construção, que corresponde à programação, à codificação e testes. E a fase 4, que é a instalação e manutenção. Ok? Espero que você tenha entendido e guarde isso aí, que cai muito em concurso, tá certo? Quais são as fases do processo unificado, né? O que é que se faz em cada uma dessas etapas, então são questões que aparecem muito. Então, na fase de concepção, o que é que se vai fazer? Quais são as atividades que envolvem aqui? Então, vamos dar uma olhada. Análise de requisitos, que é descobrir o que é que o cliente quer, tá certo? Quais são os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, os requisitos de domínio, o que é que se quer desse software, quais são as funcionalidades, o que é que se quer que ele faça. Em seguida, o esboço do modelo conceitual. Então, aqui se montar a questão do diagrama de classe num momento inicial, sem detalhar os métodos, né? Muitas vezes só as classes e as relações entre elas. A questão da definição dos casos de uso, que aí você definir os requisitos funcionais, você vai então detalhar esses casos de uso aqui, e o escopo do sistema, quer dizer, até onde esse sistema vai, quais são suas fronteiras, com que ele se relaciona. E um cronograma de desenvolvimento e desembolso. Então você vai estabelecer um cronograma com etapas, fases e quanto tempo vai levar e quanto vai custar. Ok? Então a fase de concepção, que é essa fase inicial aí. Ainda detalhando um pouco mais essa questão da concepção, a análise de requisito envolve o quê? É preciso saber o que é que o cliente quer com esse sistema, que problema ou que problemas ele quer resolver. A análise de requisito está associada ao processo de descobrir o que é que o sistema deve fazer e quais são as restrições que existem sobre essas operações. Então, por exemplo, para um cliente solicitar uma reserva de um livro na biblioteca, por exemplo, o usuário ele tem que estar cadastrado, né? Então, é um pré-requisito aí que ele esteja cadastrado. Então, são as restrições que existem sobre essas operações. Por exemplo, para se fazer a reserva, o empréstimo de um livro, ele não pode estar inadimplente. Então, questões desse tipo que você vai amarrando essas regras, pré-condições, pós-condições. Nós vamos detalhar isso daqui a pouco, dar uma ideia melhor disso aí, que isso é assunto de caso de uso, mas é importante você entender aqui. Então, na concepção, a questão da análise de requisitos. Ainda aqui, o que seria um requisito, né? Esse requisito é uma condição ou uma capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema ou componente para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou outros documentos formalmente impostos. Então, um requisito é o quê? Uma funcionalidade do software ou uma regra que ele deve atender. Por exemplo, ele deve ser um software livre. Então, isso é um requisito não funcional. Eles são classificados em funcionais, quando é uma funcionalidade, e não funcionais quando são características gerais sobre o software que deve atender. Por exemplo, ele deve rodar na plataforma Android, deve rodar em iOS também. Então, são requisitos não funcionais. Ele deve funcionar 24 horas por dia durante 7 dias na semana. Então, são requisitos não funcionais. Que a gente trabalhou isso num assunto anterior, a questão da engenharia de requisitos.
Então, um erro comum durante a análise de requisito. O usuário, o analista acha que o usuário quer isso ou aquilo e tal. Então, ele preconcebe, né? E não é necessariamente o que eu quero e é o que o usuário precisa, o que ele solicita. Então, eu tenho que estar antenado para descobrir isso, tá certo? Então, os requisitos são as coisas que o cliente ou o usuário quer e não as coisas que o analista sabe, ou pode, ou pensa, ou planejou em fazer. Então, isso é muito importante chamar a sua atenção aqui. Então, a segunda fase, que é a fase de elaboração, é a fase onde nós vamos ter um detalhamento maior. Então, nós vamos fazer duas etapas aqui, que é a análise de domínio e o projeto. Na análise de domínio, nós vamos modelar a interação, são os chamados casos de uso expandidos, casos de uso mais detalhados, tá certo? E nós vamos fazer a modelagem conceitual. Então, o diagrama de classes, com as relações entre essas classes, a modularidade, a cardinalidade entre essas relações, tá certo? E uma modelagem funcional a nível de contrato. O que seria esse contrato aqui? Seria um caso de uso mais detalhado, vou mostrar daqui a pouco também. E aqui, ainda na fase de elaboração, nós vamos fazer o quê? Um projeto, que é a modelagem dinâmica, onde entram aqui os diagramas de interação, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, tá certo? Um detalhamento com o diagrama de atividade, por exemplo. Então, nós vamos ter a demonstração de como esse sistema funciona. A arquitetura do sistema, então escolher uma arquitetura. Esse sistema vai ser um sistema em camadas. Não, esse sistema vai ser um sistema MVC. Não, esse sistema vai ser uma outra arquitetura, vai ser cliente-servidor. Né? Então, definir como é que vai funcionar. Então, pensar nessa questão. As camadas de domínio, que diz respeito às regras do negócio, a interface com o usuário e as regras de persistência, de validação desses dados. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, basicamente, é a segunda fase, a fase de elaboração, ok? Ainda aqui, especificamente a questão da análise de domínio, os requisitos de um sistema são identificados a partir do domínio do negócio. Então, são regras de negócio. Então, é a área de conhecimento específica que um sistema de software será desenvolvido. Então, tem regras específicas daquele negócio, tá certo? Então, essas regras acabam por interferir na especificação e implementação desse sistema. Corresponde à parte do mundo real. Então, são regras da empresa, são questões de ordem legal e elas devem ser levadas em conta, devem ser conhecidas, dominadas e viabilizadas. Ainda na questão da análise do domínio, ela está relacionada à descoberta das informações que são gerenciadas no sistema, ou seja, representação e transformação da informação. Tá certo? Então, que informações esse sistema deve tratar em função do seu mundo real, o mundo real da empresa que está sendo informatizado. Ainda com relação à análise do domínio, um exemplo, no sistema de informações de uma biblioteca, as informações descobertas na análise do domínio possivelmente seriam relativas aos clientes, aos títulos, né, aos livros, fitas, vídeos, etc., que estão à disposição, as operações de empréstimo, aos pagamentos, devoluções, etc. Então, o que é que se registra em função disso? Então, são regras que podem ter variações de empresa para empresa. Então, de biblioteca para biblioteca pode ter alguma mudança. Tipo de informação. Essas informações aqui, ainda na fase de elaboração, elas têm dois aspectos. O aspecto estático ou estrutural e o funcional. Né? Então, no modelo estático é representado pelo quê? Pelo diagrama, por exemplo, de classe. É o modelo conceitual, é o principal representante disso aqui, tá certo? Então, o diagrama de objetos também entra aqui. E o modelo funcional que pode ser representado pelos contratos de operações do sistema, tá certo? Então, aqui é importante você entender que, na verdade, o que é isso aqui? É um detalhamento maior dos casos de uso. Então, você vai entrar aqui com mais detalhes que amarram como as coisas acontecem. Que pré-condições devem existir? Quando termina aquele caso de uso, o que é que eu devo ter depois? Então, isso vai amarrar toda uma lógica. Né? Então, nós vamos mostrar um exemplo disso aqui. Então, por exemplo, no nosso livro ML2, que é uma das referências do nosso curso, nós temos aqui um detalhamento de um caso de uso, abertura de contas, tá certo? Então, você tem o nome do caso de uso, o caso geral, onde tem o ator principal, que é o funcionário, atores secundários, que é o cliente, o que é que ele faz, quais são as pré-condições. Então, ao executar, antes de executar, o que é que eu devo ter realizado? O pedido de abertura precisa ter sido previamente aprovado. Quais são as pró-condições? Quando eu termino de executar, é necessário realizar um depósito inicial. Então, isso é uma amarração.
E esse contrato de operação, ó, ele é, na verdade, um detalhamento um pouco maior. Então, você parte do caso de uso para detalhar o nome da operação, parâmetro de entrada, referências cruzadas, por exemplo. Que outro caso de uso, por exemplo, tem interferência com esse aqui? Então, o requisito funcional 12 interfere nesse aqui de abrir conta, que é verificar a CPF, por exemplo. Pré-condições, que já estão aqui, e pós-condições. Então, isso é o dito um contrato de operação. Então, mais detalhes, por exemplo, cenário principal, o que é que o ator faz? Informa o CPF ou CNPJ do cliente e consulta no seu registro. O que é que o sistema faz? Consultar o cliente com o seu CPF. O cliente informa a senha, abre a conta, o cliente fornece o valor para depósito, executar o caso de uso, realizar depósito, emitir cartão da conta. Então, são detalhamentos a respeito do caso de uso. Restrições, validações. Para abrir uma conta é preciso ser maior de idade. O valor mínimo é R$5. O cliente precisa fornecer comprovante de residência. E aqui o cenário alternativo, né? Se esse cliente for novo, é preciso fazer o cadastro ou atualizar o cadastro desse cliente. Se o cliente for menor de idade, comunicar que não pode abrir a conta e recusar o pedido. Então, são os cenários alternativos. Então, está aqui um detalhamento maior sobre a questão dos contratos de operação aqui, que está citado nesse slide aqui. Então, agora nós temos um modelo conceitual. Está aqui um exemplo de um modelo conceitual, de um sistema onde o cliente faz pedidos. Esses pedidos aí são compostos por item de pedidos, que por sua vez tem vários produtos agregados no item de pedido aí, tá certo? Então, esse cliente pessoa jurídica é uma especialização do cliente, ou cliente pessoa física, e um cliente pessoa jurídica tem representantes, né, de vendas, que são uma classe empregada aqui, que tem vários empregados. Então, você tem aqui um detalhamento desse modelo conceitual que representa essa projeção estática do nosso modelo aqui, tá certo? Que é o aspecto de estático ou estrutural. Então, com isso, nós conseguimos fechar a ideia de uma visão geral desse modelo. Nós vamos detalhar quando formos falar de diagrama de classe, do UML, da questão do caso de uso, do diagrama de sequência. Todos estão lá no nosso curso e você pode ir avançando para ver como é que de fato acontece. Então, como é que eu monto um modelo conceitual desse aqui? Então, nós vamos falar, por exemplo, sobre diagrama de classe, nós vamos mostrar que existe um texto que explica o que é esse sistema, onde os substantivos são as classes, os adjetivos são, por exemplo, os atributos e os verbos são os métodos, né? Aqui nesse caso nós estamos até transcendendo porque estamos citando aqui, ó, métodos. Então, num diagrama de classe puro você não tem método, você tem basicamente atributos e a identificação da classe, tá? Então, dá uma olhada aí, parta para a leitura do capítulo 5 do Somerville, que é o capítulo sobre modelagem de software, faça os exercícios, curta aí o nosso vídeo, divulgue e ajude o nosso projeto a avançar. Valeu? Meu muito obrigado e até a próxima.